Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma bolada de dividendos que a Petrobras pode pagar para os investidores. O dividendo que a Petrobras promete pagar, pessoal, pode superar R$ 8 por ação. E eu diria que esse dividendo tende ainda a ser maior. E você pode ter mais de 100% do seu capital reavido apenas com os dividendos da Petrobras. Fora um grande gatilho de crescimento que a empresa possui. Então, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar aí este projeto que, além da empresa pagar grandes dividendos, pode fazer a Petrobras se valorizar muito e trazer um belíssimo retorno aí para vocês. Mas antes de falarmos sobre essas novas informações sobre a Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu posso trazer tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos aqui então falar sobre a Petrobras. A Petrobras, para quem não sabe, é uma das ações que compõem a carteira do canal. E hoje eu tenho aí 10,3% da carteira total nas ações da empresa. Vem aí acumulando com bastante ali frequência, né, as ações da Petrobras e pretendo continuar acumulando caso os preços continuem atrativos. Tanto Petrobras e Vale aí, eu tenho feito aportes bastante interessantes nessas regiões de preço que as ações se encontram neste presente momento, tá? Quando a gente fala aqui sobre Petrobras, as pessoas ficam focadas em viés político, focadas ali em que governo que está gerindo a empresa e se esquecem do principal ponto que você precisa observar quando você analisa ações de commodities, principalmente empresas aí como Petrobras. O produto que a empresa vende, pessoal. Este é o principal fator que você precisa saber, tá? Perceba aqui, ó. O principal produto que a Petrobras tem, o carro-chefe aqui da empresa, é o petróleo, que representa grande aí participação de mercado na receita da empresa. E aí perceba que temos os derivados, né? Como o diesel e a gasolina. Mas quem manda de fato aqui no resultado da Petrobras é o petróleo. E quando a gente fala de petróleo, precisamos focar no preço da commodity, no preço aí do petróleo no mercado internacional, porque se o preço ele está em alta, isso beneficia os resultados da empresa, e se o preço cai, isso prejudica os resultados da Petrobras, tá? Um ponto interessante que eu não vejo ninguém comentando aí para vocês, que eu até falo nos vídeos aqui que eu gravo de Petro no canal, mas como tem novos seguidores que entram aqui, acabam por esquecer deste ponto. Hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Por quê? Primeiro ponto que a empresa ela tem um custo de extração extremamente baixo. Eu sempre gosto aqui de enfatizar isso para vocês, pessoal. Hoje o preço, tá? Tecnicamente, né? O custo médio por extração da Petrobras é na faixa de $28 o barril, simbolizando que o preço do barril teria que cair abaixo desta faixa para que a empresa tivesse prejuízo. E sabemos que é inviável o preço do barril cair abaixo deste nível, porque isso inviabilizaria a produção e demanda de todas as petrolíferas no mundo, obrigando o mercado a dar uma injeção de liquidez e fazer a commodity se valorizar novamente, tá? Então a gente tem essa proteção na Petrobras, né? A proteção do investidor de que ele nunca vai ficar no prejuízo, porque o lifting cost, né? Que é o custo médio por extração, né? Segue em queda, aliado ainda por cima com uma perspectiva do mercado sempre ter esse entrave de não deixar o preço do barril ficar tão baixo por muito tempo e já reajustar para níveis mais razoáveis. E quando a gente pega aqui, ó, os resultados da Petrobras, mesmo que de fato, né, a empresa tenha tido essa queda no caso aí do preço do petróleo, ela ainda continua tendo resultados muito positivos, tanto no primeiro trimestre e no segundo semestre, tá?
no segundo trimestre, perdão, a empresa tem conseguido ter um EBITDA expressivo. O primeiro tri deste ano, ela reportou 10 bilhões de dólares em EBITDA. No segundo tri, que não abri aqui, tá? Ela reportou 9,4, o que é um EBITDA bem expressivo, tá? Mas aí é que tá, esses 9,4 não é em reais, e sim em dólares, tá? E hoje com o dólar a 5,36, a Petrobras tem aí tido um EBITDA de 50 bi por trimestre, o que se eu multiplicar por 4, nos dá 201, né? No caso aí 201 bilhões de EBITDA. Então, hoje a empresa está muito barata, mas muito mesmo, tá? Porque se ela tem reportado 200 bilhões de EBITDA por ano, e hoje temos aí um valor de firma, né? Na faixa de mais ou menos, a gente pode verificar aqui, ó, o valor de firma da Petrobras está em qual faixa? Você verifica isso aqui no próprio Investidor 10. Se não me engano a memória aqui, ó, 757 bilhões, né? 757 bi dividido aqui, né, por um EBITDA de 201, temos um EV sobre EBITDA de apenas 3,7 vezes. A média da empresa ser cotada é na faixa de 7. Então olha só como a empresa tem margem para se valorizar. 201 vezes 7 menos a dívida líquida da empresa, ela precisaria se apreciar, considerando o valor de mercado atual de 438 bilhões, na faixa de 146%. Olha o potencial que as ações da Petrobras possuem aí para atingirem o seu preço justo, pelo menos ali o EV sobre EBITDA médio. E quando a gente pega aqui, ó, outros indicadores, principalmente colocando o preço justo do Graham aqui na conta, tá? Supondo um EBITDA de 200 bi, subtraindo pela base acionária da Petrobras, que fica nesta faixa aí de 12,8 bilhões, a gente tem, tá? Consequentemente aqui, na faixa, se a gente pega 200 e divide aqui, 15,51 de EBITDA por ação. 22,5 vezes 15,41 e vezes um valor patrimonial na faixa de 31, preço justo das ações de R$100, de R$103, tá? Fazendo com que ela tenha um potencial de alta expressivo de mais ou menos ali 223% para ser cotada, pelo menos no seu preço justo. É claro que a chance dela ficar exatamente no preço justo não é tão alta, porque é uma estatal, o mercado sempre vai jogar um prêmio de risco na empresa. Mas, poxa vida, a 32 parece uma extrema pechincha, porque se ela engatar um novo ciclo de alta na commodity, a ação pode se valorizar mais ainda, ficando na faixa de 70, 80 reais, que já te traz o ganho de capital bem expressivo, tá? E colocando outros indicadores aqui na conta, tá? O famoso PEG Ratio do Peter Lynch, para isso a gente vai tirar a taxa de crescimento média da Petrobras, que fica aqui na faixa de 9,1% ao ano. Então aqui, ó, 9,1% ao ano, se eu pegar 4,12, né, que é o EBITDA por ação, na verdade é menos, 3,76. E dividir aqui, ó, por 9,1% de crescimento, temos 0,41 de PEG Ratio, denotando que a ação está muito barata, caso o preço do barril continue nessa região. E se o preço subir, aí sim que a ação poderia estar de graça. E, logicamente, considerando um dividendo médio na faixa de 10 a 12% ao ano, e supondo que a empresa vai crescer 9% ao ano na média, temos um retorno embutido no preço da ação de 21% ao ano na média, já considerando dividendos e também o crescimento. Fora que ela já entregou 1.600% de retorno nos últimos 10 anos, então o retorno que a Petrobras trouxe de forma composta foi realmente absurdo, pessoal. 1.600% de retorno superou o retorno até mesmo do Itaú, tá? Que trouxe um retorno expressivo nesses últimos 10 anos. Perceba que ela entregou 32,75% ao ano de rentabilidade. O investidor mais do que multiplicou o seu capital. Essa é a vantagem de você ter ações cíclicas em momentos certos. Você amplifica em muito o seu potencial de rentabilidade na sua carteira. Mas é claro que você tem que acertar os ciclos, né? E perceba que se caso, né, o preço do barril continuar acima de 40 dólares pela política da Petrobras, ela paga um mínimo prioritário para o investidor na faixa de 21 bilhões de reais. Se eu multiplicar isso aqui por 4, temos um dividendo mínimo na empresa, tá? Somado o mínimo mais o operacional, na faixa de 9,7% ao ano. Então, o cenário pessimista 9% ao ano e no otimista ela poderia chegar a mais de 20% ao ano. Se a gente tiver uma alta das commodities, aí que a ação pode trazer um retorno bastante substancial. Por isso que para mim, tá? Faz muito sentido ter Petrobras na carteira, olhando para longo prazo. Para mim, lembrando que nada se trata de recomendação. E claro, vai precisar ter mais estômago. Eu faço até um ponto, abro aqui até uma questão aqui com o pessoal.
se o pessoal não está tendo paciência com o Banco do Brasil, tá? Que já é uma empresa sólida, está passando aí por um cenário complicado, este ano já tem perspectiva de recuperação, imagina só com uma Petrobras, que tem uma volatilidade muito maior do que a do Banco do Brasil, porque ela é 100% cíclica, né? O Banco do Brasil é ali 80%. Então, consequentemente, você vai precisar ter nervos de aço, tá? É uma empresa que vai testar sim a sua paciência, mas é uma empresa boa, que paga bons dividendos e tem uma perspectiva interessante no médio a longo prazo. E para você que está aí ficando comigo até o final deste vídeo, o grande gatilho de crescimento na Petrobras, que eu já falei em vários outros vídeos aqui do canal, o pessoal tá achando até que eu sou repetitivo, mas de fato, pessoal, é o que vocês têm gostado aqui no canal, então eu vou trazer o que vocês gostam. E Petrobras é um tema muito poderoso aqui no canal, os vídeos ultrapassam visualizações extremamente elevadas, tá? Perceba que ela tem tido aumento na produção, isso aqui a gente já sabe, mas a cereja do bolo na Petrobras é isso aqui, ó, o que a gente chama de margem equatorial. Essa margem equatorial pretende, tá, se o projeto tiver êxito, dobrar a capacidade de produção da Petrobras no que diz respeito ali ao barril de petróleo. Então imagina se temos aqui um barril de petróleo crescente, a demanda crescente, temos aqui, consequentemente, tá, um preço de commodity estável ou até em alta no longo prazo. Sabemos que o mercado não vai deixar esse preço cair muito para não prejudicar outras petrolíferas, aliado ao lifting costing, tá? Custo de extração se reduzindo na empresa. Custo de extração reduzindo, demanda crescendo e preço do barril do petróleo está em alta. Pessoal, isso aqui é o cenário perfeito para a empresa. E ainda por cima de ponto vem aqui esta margem equatorial para crescer e muito o resultado da empresa. Fora que ela também tem esse campo de Búzios, né? Que teve uma entrada em operação e tem também produzido aí uma demanda por barril extremamente interessante. Então esquece aquele mito que daqui 10 a 20 anos o petróleo não vai existir, a gente vai depender muito do petróleo e até lá, o que a Petrobras vai ter gerado de caixa na sua carteira, nossa, já vai ter diluído o seu risco em até mais de 0%, tá? Se é que tem como ser mais do que isso, porque pessoal, o petróleo vai continuar sendo utilizado ainda por muitas décadas, eu diria até por séculos, tá? O Brasil e o mundo tem estoque de petróleo ainda para muitos e muitos anos. Então, eu acho sim o momento atual aí na Petrobras muito oportuno. Lembrando que nada se trata, obviamente, de recomendação de compra ou de venda. Precisa ter estômago. Nossa, Pablo, mas é muito complicado fazer o que você faz, tá? Eu acho muito difícil. Eu sou iniciante de bolsa, não tenho tempo para acompanhar, e eu que sou investidor avançado também não tenho tempo. Será que você tem alguma coisa que me proporcione mitigar o meu risco e traga um potencial de retorno mais elevado a longo prazo, sem que eu tenha, né, que ter tanto trabalho? Bom, pessoal, excelente notícia para vocês. É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu tenho aqui uma belíssima oportunidade para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Fora também, pessoal, que ela contém aí mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real e escolher para sua carteira o que faz mais sentido para você. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, tá? Qualquer momento aí, essa planilha sofre alterações automáticas. Por quê? Porque já tem indicadores, já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aqui aconteça. Então olha a vantagem desta planilha, tá? E terceiro fator, ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, baleias do mercado financeiro que conseguiram rentabilidades bem acima da média, tá? Décio Bazin, né? Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e eu também deixei aqui na bio do canal. Basta vocês clicarem em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Então, pessoal, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca. De fato, pessoal, é
uma belíssima oportunidade. Queria eu ter acesso a uma planilha dessa quando eu estava iniciando, certamente teria aí, né, mitigado muitos riscos na minha jornada e até me trazido uma rentabilidade mais expressiva. Por isso que aproveitem, porque isso aqui é o ouro, principalmente para quem está começando e para você que já é avançado, vai poupar vai poupar aí no dia a dia muito desgaste de ficar calculando, se matando. Isso aqui já dá de bandeja mastigada aí o que você precisa, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E não se esqueçam também, pessoal, de se tornarem membros aqui do canal. A parte de membros tem voltado com muita frequência, tem conteúdo de qualidade para vocês com uma exclusividade que eu não passo aqui consequentemente na parte pública, tá bom? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!